Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do curso de Arduino para iniciantes aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como trabalhar com botões de pressionamento, com push buttons no Arduino. A partir dessa aula você vai poder tomar ações, tomar decisões, executar ações no seu Arduino quando um botão for pressionado. Então essa aula vai ser muito importante e vai incrementar muito nos seus projetos de agora para frente. Antes de começar a nossa aula, porém, vamos carregar uma sketch vazia para o nosso Arduino, então para zerar toda a programação da aula anterior. E agora vamos ver a lista dos materiais que a gente vai usar para o nosso exemplo de hoje. O material básico para todas as nossas aulas é a placa do Arduino, a protoboard e alguns jumpers. Isso já não precisa nem falar, mas eu vou sempre mencionar rapidamente. Além disso, nós vamos utilizar também hoje dois resistores, um resistor de 220 ohms, que é o resistor para LEDs, que a gente está usando desde o começo dos nossos exemplos, e nós vamos usar um resistor de 10.000 ohms, ou 10K, que vai ser utilizado para a ligação do nosso push button. Eu vou usar um LED difuso, padrão, normal, eu vou utilizar um de cor vermelha aqui, qualquer cor serve para o nosso exemplo, e eu vou usar um mini push button. Esse aqui é o artista principal da nossa aula de hoje. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui para você conseguir visualizar. Aqui na parte de baixo desse botão, você pode ver que tem um pequeno desenho, uma pequena marcação aqui que parece um cavalete daqueles de segurar a mesa. E do outro lado nós temos a mesma marcação. O que essa marcação indica? Que esse pino aqui e esse aqui estão permanentemente ligados, ou seja, há contato entre esses dois pinos. A mesma coisa acontece do outro lado. Porém, entre um pino desse lado com o outro lado não há contato, a não ser que o nosso botão seja pressionado. Esse desenho aqui indica duas placas que ficam assim, e quando você pressiona, elas entram em contato uma com a outra. Quando você solta o botão, essas placas se afastam, quando você pressiona, elas entram em contato. Então é isso que esses desenhos aqui indicam. Quando você for conectar um botão desses na sua protoboard, sempre esses dois pinos aqui tem que ficar na mesma trilha, ou pelo menos não entrar em curto com esses dois pinos aqui. Se você conecta ele assim na sua protoboard, por exemplo, ficaria em curto e é a mesma coisa que seu botão estivesse sempre pressionado. Em alguns casos isso pode ser útil, mas por padrão não é assim que funciona. Então sempre cuidar essa lógica aqui na hora de conectar ele na protoboard, então sempre procurar pegar os dois que já estão permanentemente conectados na mesma trilha aqui, para quando você pressionar acontecer o sinal entre ambos os lados do nosso botão. Eu vou começar colocando ele aqui na nossa protoboard, observando esse detalhe então. Eu vou usar aqui os lados distantes da protoboard, vou conectar um pino em cada um dos orifícios aqui e vou pressionar para ele encaixar na minha protoboard. Então ficou esses dois lados aqui com esses dois, quando eu pressionar vai haver o contato entre os pinos aqui. Agora, usando um jumper, eu vou conectar os 5 volts do meu Arduino com um dos pinos aqui do meu botão. Então, esse vai ser o começo da minha ligação. 5 volts do Arduino com um dos pinos do botão. Agora, usando outro jumper, eu vou colocar no outro pino aqui do botão e eu vou levar até o pino número 3 do meu Arduino. Então, a outra extremidade do botão no pino número 3. Quando eu fechar um curto aqui no botão, um sinal vai ser enviado através desse fio para o pino número 3. Só que para enviar esse sinal, eu preciso fechar um curto entre os dois lados aqui do meu botão. Então, eu tenho 5 volts aqui, eu tenho que trazer um GND até o outro lado aqui para poder fechar o curto e enviar o sinal para a porta número 3 do Arduino. Só que eu não posso simplesmente trazer um GND aqui e colocar, porque o sinal enviado ia ser muito forte e poderia até danificar o meu Arduino. O Arduino consegue receber sinais muito baixos, ele é muito sensível nesse quesito. Então, para enviar esse sinal aqui com GND mais 5 volts, eu vou precisar usar aquele resistor de 10K no meio do GND e dos 5 volts para que o curto fechado aqui seja o menor possível e não cause nenhum tipo de dano na minha placa. Então, usando aqui o meu resistor de 10K, eu vou conectar aqui essa mesma trilha do pino que vai para o número 3 do Arduino, do jumper que vai para o número 3. Eu vou conectar esse resistor aqui e numa trilha aqui na lateral. Agora, nessa trilha aqui da lateral, eu vou conectar um jumper aqui na outra extremidade do meu resistor e no GND do meu Arduino. Então, GND passa pelo resistor e vai para o pino do botão. 5 volts vai para o pino do botão diretamente. Assim eu vou ter um curto sendo fechado, porém com uma resistência muito grande, o que vai gerar um sinal relativamente baixo para ser enviado para o pino número 3 do Arduino. Com isso aqui, o nosso botão já está funcionando, só que visualmente a gente não vai conseguir ver muita coisa, porque a gente não tem nenhuma indicação visual aqui de funcionamento do botão. Então é para isso que eu vou utilizar o LED.
Lembrando que o polo menor, a perninha menor do LED é o negativo, eu vou conectar ele nesse sentido com o negativo para a esquerda. Eu vou colocar ele aqui nessa outra parte da minha protoboard, então negativo e positivo. Agora, utilizando o resistor de 220 ohms, eu vou fazer a ligação do negativo com o GND aqui do meu Arduino. Então é só fazer a ligação entre as trilhas. Então esse resistor aqui está fazendo a ligação entre o GND e a trilha e o polo negativo aqui do meu LED. Agora, usando um outro jumper, eu vou ligar o polo positivo do meu LED ao pino número 2 do meu Arduino. E agora eu tenho toda a montagem para fazer funcionar aqui o nosso código, e quando eu pressionar esse botão, eu vou fazer esse LED acender para você ver o resultado do pressionamento desse botão. Você pode conferir o esquema de ligação desse exemplo aqui na imagem que está aparecendo na sua tela para tirar qualquer tipo de dúvida. Tendo tudo isso aqui montado, nós vamos para o computador e fazer a programação do nosso exemplo. A primeira coisa que eu vou fazer é salvar aqui o meu exemplo. Este é o 06. Vou colocar aqui um nome também, usando o botão, e vou salvar ele na minha pasta de projetos. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, criar aquelas variáveis para definir quais os pinos serão utilizados. Então, int LED vai ser o pino número 2. Nós vamos ter o botão, que vai ser o pino número 3. E a gente precisa de uma outra variável aqui para saber quando o botão foi pressionado. Então, o pressionado vai começar valendo 0. Isso aqui não é indicação de pino, é indicação de um valor. Agora aqui na minha função setup, eu vou colocar o pin mode para o nosso LED como output. E o pin mode do nosso botão, ele vai ser input, ou seja, entrada. Isso aqui a gente não viu ainda, é novidade na nossa aula de Arduino. O output sempre é saída, quando eu quero mandar alguma informação para uma porta, para um pino do meu Arduino. O input é quando eu quero receber uma informação naquela porta. Então, a partir de agora, a nossa porta número 3, o nosso pino número 13, está sendo configurado como um receptor de sinais. Agora, na minha função loop, eu vou começar a codificação. A primeira novidade aqui é alimentar a variável pressionado, e a gente vai pegar aqui, através da função digitalRead, essa aqui também é novidade. O digitalRead serve para ler através de uma porta digital do nosso Arduino. Qual porta que a gente quer ler? Qual pino que a gente quer ler? O pino do nosso botão. Então, eu vou colocar aqui que a variável pressionado vai valer aquilo que estiver vindo na porta botão através da função digitalRead. Ou seja, eu vou fazer a leitura de forma digital aqui na porta do botão e vou ver se tem algum sinal sendo emitido, sendo recebido por essa porta ou não. Agora nós vamos fazer uma condicional. Então, if, abre e fecha parênteses, a condicional vai aqui dentro, abre e fecha chaves, o código vai aqui. Else, aqui a gente abre e fecha chaves novamente, e aqui vai o senão da nossa condicional. Então, se o que estiver aqui for verdadeiro, a gente vai fazer o que estiver aqui. Se não, a gente vai fazer o que estiver aqui nesse trecho de código. O teste que a gente vai fazer aqui é se o pressionado for igual a high, ou seja, se ele for um valor alto, se eu estou recebendo algum sinal na porta de número 3 do meu Arduino. Se isso aqui for verdadeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a função digitalWrite, que a gente já viu para escrever. Eu vou escrever na porta do meu LED o valor de alto, ou seja, eu vou ligar o meu LED. Feito isso, eu vou dar um delay de 2 segundos, pode ser, 2000 milissegundos, para o nosso LED ficar ligado por esse tempo, e depois disso ele vai desligar. Então, aqui nesse else, no senão, a gente vai colocar um digitalWrite e aqui, em vez de high, vai ser low. O que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando, primeiro está lendo a porta número 3. Daí a gente está verificando, se o botão foi pressionado, a gente liga o nosso LED e deixa ele ligado por 2 segundos. Se não, a gente desliga o nosso LED. Isso quer dizer que a gente vai ficar o tempo todo verificando se o botão está sendo pressionado ou não. Feita toda essa programação, eu vou enviar o código para a minha placa, vou carregar ele para o meu Arduino e agora eu já posso testar. O que vai acontecer agora? Eu vou pressionar o botão aqui, meu LED acendeu, vai ficar 2 segundos ligado e vai desligar. Quando eu pressiono o botão, acontece de novo, fica 2 segundos ligado e desliga. Ó, pressionou, liga, fica 2 segundos e desliga. Aquele delay que você coloca no código ali é o que vai determinar quanto tempo ele fica ligado. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, um delay de 5 segundos e envio aqui para a minha placa,
Quando o carregamento estiver completo, eu pressiono aqui, ele vai ficar ligado por 5 segundos e depois ele vai desligar porque entrou em loop novamente a nossa função. Sabendo disso daqui, a gente pode expandir um pouco mais a nossa programação, pode torná-la um pouquinho mais complexa, porém mais completa também. O que eu vou ensinar para você agora? Como você pode tornar esse LED intermitente, ou seja, quando você pressiona uma vez o botão, ele vai ligar. Quando você pressiona de novo, ele vai desligar. Então, pressionou, ele vai ligar e vai ficar ligado. Quando você pressiona novamente, ele vai ficar desligado. A gente vai alternar o status do nosso LED através desse mesmo exemplo, dessa mesma montagem. Na parte física, você não precisa alterar em nada a montagem. Vai ser tudo via código, a nossa diferença aqui, a nossa alteração que precisa ser feita. Então, para começar, eu vou vir aqui em Arquivo, vou salvar como, e eu vou colocar aqui um outro nome, 06... LED alternado. Vou salvar esse exemplo para a gente manter o nosso código anterior e ter o outro exemplo já feito aqui. Então aqui a gente tem a mesma coisa que a gente tinha antes, as mesmas portas, a variável pressionado, e a gente vai criar uma outra variável aqui, int ligado, que vai valer 0 também. Então a gente vai ter ligado, que pode ser 0 ou 1. Então a gente vai usar essa variável para fazer a alternância entre o status do LED. Para fazer essa alternância, a gente vai utilizar uma lógica um pouquinho diferente para eu poder ensinar uma outra estrutura aqui de controle do seu código. Esse if vai continuar aqui, ó, if pressionado igual a high, isso aqui vai continuar sendo feito, só que a gente não vai ter mais o else, tá? A gente vai ter só o if. Então eu vou pegar essa parte aqui do digital write low, vou apagar e vou deixar só o if. Lembrando que tem que abrir as chaves aqui e fechar aqui do nosso if. Para começar, eu vou botar aqui um delay de 500 milissegundos, ou seja, de meio segundo, logo no começo depois do nosso if. Isso aqui é importante porque o nosso botão, se você fica pressionando ele por muito tempo, ele vai ficar enviando sinais de forma contínua e o nosso Arduino pode não interpretar esses sinais e gerar um tipo de comportamento diferente daquilo que a gente está esperando. Então, sempre que eu pressionar o botão, eu vou dar um delay de 500 milissegundos para ele entender que o sinal foi recebido e ele é para parar por aí. Ele não é para continuar, digamos assim, lendo a porta do nosso botão, se ela está sendo pressionada ou não. Agora a gente vai aprender a nossa estrutura de controle switch. Essa estrutura funciona da seguinte forma. Switch, a gente vai colocar aqui o nome de uma variável, ligado. E daí a gente abre e fecha chaves aqui para ter a nossa estrutura aqui dentro. O switch é alterne, troque. Então, conforme a situação aqui da nossa variável ligado, a gente vai escolher diferentes opções aqui dentro do nosso switch. As opções são postas da seguinte forma. Case 0, ou seja, se o nosso ligado for 0, a gente vai executar isso daqui, que vai ser o digital write. Deixa eu copiar isso aqui, recortar na verdade, colar aqui. A gente não vai ter esse delay, que a gente vai simplesmente ligar. Deixa eu trazer essas chaves de volta aqui para organizar o nosso código. Então, se for 0, a gente vai ligar o nosso LED. E a gente vai dizer que agora a nossa variável ligado vale 1, porque o nosso LED foi ligado. Depois que a gente fez isso, a gente dá um break, que é para encerrar a execução desse case aqui e sair fora do nosso switch. Então, esse é o primeiro caso. Se o ligado for 0, a gente vai executar isso aqui e vai sair da nossa estrutura. Eu posso copiar todo esse case 0, colar aqui logo abaixo. E agora, se case for 1, ou seja, se a nossa variável ligado for 1, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desligar o nosso LED, então digital write LED low, e a gente diz que o nosso ligado passa a valer 0. Com isso aqui a gente vai ter a alternância de status do nosso LED. Agora que o nosso código está pronto, você pode sempre conferir, ó, aqui tem o fechamento das chaves do if, aqui tem o fechamento das chaves do switch, então todas as estruturas têm que estar com abertura e fechamento de parênteses e chaves para não gerar nenhum tipo de erro. Caso você esqueça uma dessas chaves, deixa eu só exemplificar, ó. Vou apagar essa chave aqui e vou tentar enviar para a minha placa. Ele vai me dar um erro aqui, ó. Ele está me dizendo que eu tenho uma chave sendo esperada no término aqui, no final do meu código-fonte, ó, expected fechamento de chaves. Quer dizer que está faltando um fechamento de chaves em algum lugar. Então, sempre que acontecer algum tipo de erro aqui, é porque você errou algum tipo de comando da linguagem aqui do Arduino. Corrigido aqui, vamos enviar esse código para a minha placa do Arduino.
Assim que o carregamento estiver completo, a gente pode testar. Vou vir aqui, vou pressionar o botão, ligou o meu LED. Notem que ele demorou um pouquinho para ligar por conta daquele delay dos 500 milissegundos. Vou pressionar de novo, desligou o meu LED. Pressiona, liga, pressiona, desliga. E assim eu tenho um LED com alternância entre os status utilizando um botão. Isso aqui vai abrir muitas possibilidades para você. Através disso você pode botar sua cachola para funcionar e desenvolver muitas coisas que serão acionadas com um botão de pressão, por exemplo, para serem executadas de forma alternada, para mudar o status de alguma coisa, para ligar e desligar alguma coisa. Então aqui entra a questão da lógica, do raciocínio e de botar a criatividade para funcionar. E agora, para encerrar o nosso vídeo, deixa eu passar aqui o exercício da nossa aula de número 6. Nós aprendemos então a utilizar um botão para ligar e deixar ligado por um período ou para alternar entre o status de um LED, no nosso exemplo aqui da nossa aula de hoje. O exercício aqui consiste no seguinte: você vai fazer esse mesmo esquema que a gente fez aqui utilizando um LED convencional, você vai fazer utilizando um LED RGB. Então, quando você pressionar uma vez o botão, ele vai ligar a cor vermelha. Quando você pressionar de novo, ele vai ligar a cor verde. Quando você pressionar de novo, ele vai ligar a cor azul. Quando você pressiona de novo, você pode ou desligar ele ou então começar de novo. Vermelho, verde e azul. Então, você vai fazer alternância entre as cores de um LED RGB, inclusive, se você quiser, deixando o status desligado nele depois de um determinado número de pressionamentos do botão. Esse exercício é bem simples de resolver. Com o que você aprendeu nessa aula e nas aulas anteriores, você tem total condição de criar esse exemplo que eu acabei de passar para você e ter o resultado esperado nele. Lembrando que esse exercício resolvido, a solução dele está disponível somente para assinantes premium do RBTech, para quem fez o download das aulas lá pelo site do rbtech.info. Bom, e com isso então encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você consiga executar tudo que foi proposto no exemplo e no exercício da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui logo abaixo que dentro da minha disponibilidade eu tento te ajudar da melhor forma possível. Se você está gostando das aulas, está aprendendo Arduino aqui com nós, deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda a divulgar o RBTech, que isso é muito importante para nós. No mais, muito obrigado por estar aqui me acompanhando, por estar assistindo esse curso e eu te vejo na nossa próxima aula.